Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Crescendo em Graça e Conhecimento para mais uma porção de fé da Palavra de Deus. E neste momento nós queremos falar sobre as formas do Senhor se revelar. Livro de Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1 está escrito: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Amados, Deus tem as suas formas de revelar. Deus tem as suas formas de aparecer. Antes de Jesus vir ao mundo, o Senhor se revelou de várias formas à humanidade, ao ser humano. E nós queremos citar alguns momentos em que Deus se revelou. Livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 13. Noé foi avisado de um grande dilúvio. Ele ouviu a voz de Deus. Ele foi avisado de que viria um grande dilúvio, algo que nunca havia acontecido na terra. E Noé, amados, obedeceu. Ei, Deus quer se revelar, mas esteja disposto a obedecer, aleluia, a voz de Deus. Deus quer se revelar para você, mas esteja disposto, aleluia, a estar diante de Deus com o coração disposto a obedecer. Um coração disposto, aleluia, a acreditar que o Deus que falou é o Deus que faz acontecer. As formas do Senhor se revelar. Primeiro, Deus fala. Amados, Deus ainda fala. E nós precisamos, sabe por quê? Porque muitas vezes nós deixamos de tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida, porque Deus fala e nós não levamos a sério aquilo que Deus diz. E nós precisamos levar a sério. Nós precisamos, aleluia, crer e obedecer. Eu quero contar um testemunho. Eu trabalhava como vice-líder de mocidade no Rio de Janeiro, na igreja que eu fazia parte. E nós marcamos um culto, o culto do amigo. E nós marcamos esse culto e fizemos um propósito. E todos os dias, durante a semana que antecedia o culto, nós iríamos jejuar onde nós estivéssemos. E eu me lembro que eu cheguei na empresa mais cedo, a empresa que eu trabalhava. Eu abri a empresa e eu cheguei para orar. E quando eu me ajoelhei, que comecei a apresentar o culto, o Senhor falou comigo. O Senhor disse para mim: quem vai pregar no culto é você. Sabe o que aconteceu, amado? Na mesma hora eu disse: Senhor, mas já tem um pregador. Aí eu continuei orando pelo culto e o Senhor disse: dentro de mim quem vai pregar no culto é você. Eu disse: mas Senhor, mas já tem o pregador. E por 3 vezes o Senhor falou comigo. E eu disse para o Senhor que já tinha um pregador. Sabe o que aconteceu? O Senhor mandou eu abrir a palavra. Eu abri a palavra lá em Lucas capítulo 1, quando Zacarias duvidou da voz ou da palavra do anjo Gabriel a respeito da gravidez de sua esposa, da esposa de Zacarias, Isabel. E a Bíblia diz que ele ficou mudo. E aquela foi a palavra que Deus disse para mim: você vai ficar muda e não vai pregar, para você entender que fui eu que falei. Amados, faltando 2 dias para o culto, a mãe do pregador adoeceu. E ela morava longe, e era algo grave. E ele viajou. E eu me lembro que quase na véspera do culto, o irmão que trabalhava comigo na mocidade me ligou para a empresa. E ele disse assim: tu não sabe o que aconteceu, o pregador não vai estar. Quando ele disse isso, dentro de mim o Senhor disse: eu não disse para ti? E eu comecei a chorar no telefone. Ele perguntou o que era. Eu disse: o Senhor disse para mim no começo da semana. Ele disse: e por que você não disse nada? Eu disse: porque eu não acreditei. Se o Senhor disse o que mais? Eu disse: o Senhor disse que quem ia pregar era eu. Eu disse: pois então quem vai pregar é você. Eu disse: não, mas ele disse que eu não vou ter voz. Arrume uma pessoa. E ele arrumou uma pessoa para pregar. E no dia eu não tinha voz. Eu ia apresentar o jogral e eu não apresentei porque eu não tinha voz. Eu assisti todo o culto chorando porque eu não dei ouvido à voz de Deus. Noé deu ouvidos.
Noé acreditou, toda a sua família foi salva, toda a sua família, aleluia, foi resgatada. Toda a sua família foi protegida, toda a sua família foi guardada, porque Noé, aleluia, ouviu a voz de Deus e creu. Ei, não deixa de crer. Deus está se revelando por meio da sua palavra. Deus ainda está falando, aleluia, em nosso meio. Então acredite no poder da palavra de Deus, aleluia, e acredite que Deus ainda fala. Mas não foi só desta forma que Deus se revelou, não. Antes de Jesus vir ao mundo, Jesus, aleluia, Deus se revelou em sonhos. Gênesis capítulo 37, 5. Nós encontramos José, o sonhador. Ele sonhava, e o que José sonhava, Deus garantia em fazer acontecer, porque essa era a maneira de o Senhor se revelar a José. Quantos e quantas pessoas Deus tem se revelado através de sonhos. Valorize os sonhos, aleluia, que Deus tem colocado em você, na tua mente, no teu coração, porque se foi sonhos de Deus, tem data determinada para se cumprir. Se é sonhos da parte de Deus, o Senhor vai cumprir cada sonho que Ele tem dado a você. O Senhor também apareceu, aleluia, de uma forma inusitada para Moisés. A palavra de Deus nos diz em Êxodo capítulo 3, versículo 2, que uma sarça começou, aleluia, a pegar fogo e não se consumia. Era Deus querendo se revelar a um homem chamado Moisés. Era Deus querendo se mostrar. Eu não sei qual é a maneira que Deus quer se mostrar para você, mas quem sabe Deus está procurando, aleluia, uma forma de se revelar. Eu não sei se vai ser, aleluia, falando ao teu coração, falando à tua mente. Eu não sei se Ele vai te fazer sonhar ou se Ele vai fazer alguma coisa com a natureza, aleluia, para chamar a sua atenção. Mas entenda uma coisa, Deus quer se revelar aos seus, aleluia. Deus quer se revelar a cada um de nós. Lá em Juízes capítulo 6, versículo 12, nós encontramos, aleluia, Gideão malhando trigo no lagar. E o Senhor enviou um anjo para falar com Gideão. Deus tem as suas maneiras de se revelar. Mas acredita, aleluia. Confia, porque todos estes que eu citei, Noé, José, Moisés, Gideão, todos eles, aleluia, passaram a crer na revelação de Deus. Nós acreditamos nas palavras dos homens e duvidamos das palavras de Deus, mas acredite na palavra de Deus, acredite na revelação da parte de Deus e entenda, o Deus que se revela é o Deus que cumpre, o Deus que promete é fiel, aleluia, e Ele não deixa cair a sua palavra por terra, a sua revelação por terra. Deus vai se revelar nesses últimos dias como nunca se revelou para a humanidade. Então prepara o teu coração, guarda, aleluia, aquilo que Deus tem dito e espera tão somente, porque o Senhor ainda se revela no meio do seu povo. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém.